E é isso que você precisa, independente se foi um grande avanço, independente se foi um avanço mínimo, como andar em volta do seu quarteirão. Não importa, você precisa fazer hoje o que você não conseguia fazer ontem. Quero falar com vocês que a gente quer crescer, todas nós queremos crescer, todas nós queremos evoluir. Eu estava relembrando sobre algumas coisas, como que a gente tem essa ânsia por crescer, né? A gente tem essa ânsia para evoluir, para ir para frente. Lembrando que isso é algo importante você saber. Aí, a primeira dica aí, o primeiro insight, escreve aí, gente. Escreve aí os insights. A primeira coisa importante que você tem que saber é que existe uma necessidade, assim como existe a necessidade de comida, de você comer, de você dormir, que é uma necessidade fisiológica, assim como você tem uma necessidade absurda, ou assim como comer, dormir também, de segurança, você necessita se sentir segura. Por quê? Porque se você não se sente segura, isso acaba afetando o seu psicológico. O seu psicológico, você não suporta essa sensação constante de insegurança, isso pode vir a trazer danos psicológicos para você. Então, você tem necessidade de comida, de dormir, de ir no banheiro, você tem essa necessidade de descanso, você tem a necessidade de se sentir segura, você tem uma necessidade de se relacionar. Você tem essa necessidade de se relacionar, você tem uma necessidade muito grande de ter uma autoestima, é o quê? Um bom relacionamento com você. Você precisa, isso são escalas, uma necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de relacionamento, necessidade de ter uma boa autoestima com você, uma relação saudável com você, mas nessa pirâmide existe uma última necessidade de você crescer, necessidade de autorrealização. Você tem uma necessidade de autorrealização. Isso em você já é intrínseco, é seu. Você querendo ou não, você sente uma necessidade de crescer, de se autorrealizar, de chegar em algum lugar, de tocar, de conquistar. Por isso que eu gosto de falar mulheres conquistadoras. Por quê? Porque isso está em nós. Então, quando a gente entende isso, é tão legal quando a gente entende isso. Por quê? Porque você começa a respeitar essa necessidade que existe dentro de você, de crescer, de se expandir, de evoluir, de ir para frente, de conquistar. Você tem essa necessidade, assim como você tem a necessidade de comer e as outras que eu falei. Por que é tão importante saber isso? Porque você vai começar a perceber que essa zona de conforto que você está, ela é extremamente prejudicial. Para quê? Para a sua saúde psicológica, para o seu bem-estar, para uma sensação de prazer. Então, às vezes, você está achando que o problema é... Aí, quando a gente está insatisfeita, a gente começa a colocar problema em todo mundo. Todo mundo. O problema é a minha casa, o problema é o meu corpo, o problema é a minha saúde, o problema é o marido, o problema são os filhos, o problema é a pressão demais do trabalho, o problema é isso, o problema é aquilo, mas não é. No fundo, se você for olhar, você não está conquistando nada, você não sente que você está conquistando, aprendendo, indo para frente, tocando, evoluindo. Você precisa respeitar essa necessidade que existe dentro de você. Uma necessidade de crescer, de evoluir, de conquistar, de avançar, de ir para frente, sabe? De aprender coisas novas, de se sentir desafiada. Mas para pensar você, como é que está esse aspecto aí na sua vida? Você está se sentindo uma mulher conquistadora? Você está se sentindo uma mulher que está avançando?
Você está sentindo que você está aprendendo coisas novas, está indo para frente, está avançando, você está se sentindo desafiada? Você tem algo assim diante de você que você quer chegar, que você quer conquistar? Novos horizontes começaram a surgir para você e você fala, nossa, eu não vou ficar aqui para o resto da minha vida, eu tenho possibilidade de crescimento. Não tem nada mais triste do que aquele lugar onde você fala assim, ó, aqui eu cheguei, aqui eu vou morrer. Não existe possibilidade de crescimento, não existe possibilidade de eu avançar. Se eu melhorar, aqui mesmo eu vou ficar. Você percebe a sua vida nesse lugar? Sem vontade de crescer, de evoluir, de ir para frente. Então, você precisa crescer. Você precisa crescer e esse crescimento, ele tem que ser respeitado. Às vezes nós entramos nesse lugar de paradeiro na nossa vida. A gente entra num automatismo tão grande, e isso é fácil, gente, isso é tão fácil, a gente entrar nesse lugar de parada, de não fazer nada, de estar tudo certo, porque o nosso cérebro é muito doido isso. Ao mesmo tempo que ele quer estar nesse lugar de ficar parado, na zona de conforto, onde ele não gasta energia, onde está tudo bem, deixa aqui, tranquilo, você já está fazendo tudo no automático, o gasto de energia é mínimo. Seu cérebro, ele te move para esse lugar, ele te move. Mas, ao mesmo tempo, dentro de você tem essa necessidade, esse desejo, esse ímpeto de crescimento que está aí. E se você está aqui me ouvindo, você tem isso forte tanto quanto todo mundo, porque é esse ímpeto, esse desejo de crescimento que move os bebês, que move as crianças. Você conseguiu andar, você conseguiu aprender a comer, você conseguiu aprender a se vestir, você conseguiu aprender a falar, você conseguiu aprender a pensar, você passou por causa disso dentro de você, por causa dessa força de o quê? Autorrealização. Então, você tem esse desejo de crescer, expandir, se realizar, conquistar. Isso é forte dentro de você. Isso é forte e a gente não, por às vezes a gente não perceber, por às vezes a gente não, sabe, dar valor a isso ou estar atenta a isso, a gente fala assim, ai, tá tão bom aqui, essa zona de conforto, ai, tá muito legal. Só que, como eu falei, o seu cérebro, você é impulsionado a conquistar, a crescer. Só que você fica ali quietinha. Gente, depressão, ansiedade, insatisfação, falar assim, aquela vida morna, mais ou menos, sem graça, sem brilho. Aí depois começa, né, uma vida chata, tudo é chato, nada te satisfaz. Isso aí não tem nada a ver ao que você tem, a quem você tem, a quem está com você, a quanto de dinheiro você tem aí na sua carteira, não tem nada a ver. O início de tudo isso, de toda a insatisfação, ela está nesse lugar de você não se permitir, não respeitar essa necessidade básica, necessidade primária que existe em você. Esse desejo de crescer, de conquistar, de se autorrealizar. E isso tem que ser visto com muito cuidado, muito amor, muito zelo. Ah, eu estou aqui na minha vida, não estou fazendo nada, está tudo certo. Todos os dias, eles são um dia atrás do outro, tudo igual. Eu não sou desafiada em nada. Opa, peraí. Tá errado. Tem alguma coisa que precisa acontecer aí. Você não está respeitando algo, igual que você come, você respeita a sua fome e vai lá e come, você não está respeitando esse desejo, essa necessidade de pegar e o quê? De dar para você mesma o direito de se desafiar, de crescer, de avançar, de mergulhar. Aí começam os problemas. Você entendeu, né? Olha aqui, vamos pensar. Você entendeu que você tem necessidades primárias básicas. Você tem essa necessidade de se alimentar.
E da mesma proporção, na mesma necessidade que você tem de comer, você tem uma necessidade de crescer, de se desafiar, de se lançar. Ok, tudo bem. E isso tem que ser respeitado tanto quanto a sua necessidade de comer. Se falta, se não está acontecendo, alguma coisa vai acontecer com você. O quê? Se você fica sem comer, você vai perdendo sua força, vai perdendo sua energia, até uma hora que você vai morrer, vai adoecer e vai morrer. Se você não permite se lançar, se desafiar, crescer, se evoluir, o que vai acontecer? Se você não respeitar isso, você vai começar o quê? Enfraquecer, você vai começar a ficar mais parada, mais letárgica, você vai começar a ficar doente, e aí, no caso, emocionalmente, porque não é no físico, né? A necessidade de fisiológica é no físico, a necessidade de autorrealização é no psicológico. Você vai ficando triste, você vai ficando apática, você vai ficando sem graça, você vai ficando adoecendo. Até a hora que você entra num processo, sabe, de depressão, num processo muito, muito, muito complicado, de às vezes você até conseguia sair, simplesmente por quê? Porque você não deu nada novo para você não se permitiu crescer, você se manteve nesse lugar, nessa zona de conforto, onde nada acontece de diferente na sua vida. Nada acontece de diferente. Todo dia é a mesma coisa, todo final de semana é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa na sua vida. Não existe desafio. Você tem que ser desafiada. Você tem que conquistar. Você tem que ter na sua frente algum X e falar assim, eu quero chegar lá. Tem que ter isso, porque senão você vai adoecer. Você vai adoecer o quê? Psicologicamente. Você vai começar a ter um monte de emoções que vão te puxar para baixo, vão falando nessa linguagem muito mais simples. Você vai ter várias emoções que vão te puxar para baixo, vão te deixar letárgica. O desafio te põe vida dentro de você. Põe vida. É interessante porque quando a gente fala em propósito, muitas vezes a gente pensa em algo muito grande, em algo como se fosse todo o seu plano de vida, né? Todo o seu projeto de vida. Mas às vezes um propósito é uma coisa que é ali na esquina. Poxa, eu tenho um propósito de começar, vamos dizer assim, fazer exercício físico. Eu tenho necessidade de começar a fazer exercício físico. Isso, eu não estou fazendo, eu vou começar. Existe um propósito. Eu quero começar a fazer exercício físico porque eu quero me sentir bem, porque isso é importante para mim. Mas você está sendo desafiada a sair desse lugar onde você está, que é parada. Entende? Você está parada. Então, você se desafia. Sabrina, esse ano você vai começar a fazer exercício físico e academia 2 vezes por semana. Depois, talvez, você lá na frente, você aumenta para 3. Aí, olha o desafio, olha o crescimento. Então, você começa com algo. E você se lança em algo. E aí, você começa o quê? Falar, caramba, nossa, eu não conseguia. Agora eu estou conseguindo. Agora eu estou avançando. Agora eu estou indo para frente. Olha que legal. Acontece isso com você, e isso é vida para você, isso é comida para você. Aí talvez você pare assim, não, agora eu vou emagrecer, e eu quero emagrecer, e aí é um desafio que está acontecendo com você, para você sair desse lugar onde você está, parada, sem fazer nada, sem nada acontecendo, que é um lugar de quê? Um lugar de morte. Morte das suas emoções, morte da sua alegria, da sua felicidade. Você tem que se manter em movimento, indo para algum lugar, conquistando alguma coisa, chegando em algum lugar, falando para você mesma, eu determinei isso e eu cheguei nisso. Eu coloquei esse X aqui, eu alcancei esse X. E isso é importante para você, isso é necessário para você, para que você tenha qualidade de vida. É muito mais
do que, como os 2 exemplos que eu dei, é muito mais do que você simplesmente começar a ir numa academia, é muito mais do que simplesmente você fazer uma dieta, é muito mais do que simplesmente eu começar, eu querer galgar uma colocação melhor lá no meu trabalho, um posicionamento melhor na empresa que eu estou atuando. É muito mais do que isso. É simplesmente vida para dentro de você que você está trazendo quando você faz isso. Então, é importante, você tem que respeitar isso. Ah, Sabrina, no meu trabalho não existe possibilidade de crescimento. Ali eu cheguei, o cargo é aquele ali. Ok, pense em outras coisas. Se você está ligado a trabalho, pense em outras possibilidades. A internet está aí hoje, ela dá N milhares, zilhares de possibilidades de você começar algo novo, de você se desafiar. Talvez, simplesmente, o que você precisa fazer, olha só, gente, olha que simples, mas esse simples mexe dentro de você, sabe? Dá aquele comichão de tipo assim, eu quero ver se você consegue, sabe? É aquele lugar onde você não consegue e você vai buscar conseguir. Pode ser simplesmente começar aqui a fazer vídeo. Tanta gente aqui, gente, tanta gente tem histórias incríveis. Tantas pessoas aqui têm histórias incríveis para falar. Não estou falando disso profissionalmente, mas, sabe, você passou por tantas coisas, às vezes. Eu tenho minhas alunas, as mulheres que fizeram treinamento comigo, que passaram aí, pessoal da mentoria, pessoal do treinamento, pessoal do desafio de 21 dias. Quanta coisa interessante que aconteceu na sua vida, que acontece na sua vida, na sua história, quantos aprendizados que aconteceram na sua vida e você está tudo guardado dentro de você. E pessoas que poderiam estar aí ouvindo, simplesmente faz o quê? Não estão ouvindo. Por quê? Porque você não quer crescer, não quer se desafiar, não quer se lançar, não quer se sentir desafiada. Se desafie, permita-se, se lance. Outro dia eu cheguei na natação, aí um senhor estava falando comigo, ele falou assim, minha esposa, ele devia ter seus 68 anos, assim, mais ou menos, e a esposa dele devia beirar isso aí também, uns 63 até 65, assim. Aí, antes de eu entrar, foi até o primeiro dia de natação lá que eu comecei a fazer no mar. Aí ele chegou e falou assim, minha esposa, ele estava esperando a esposa dele. Minha esposa entrou aqui na natação, eu fiz até um stories com ele. Minha esposa entrou aqui na natação, tem 2 anos, mas tem 2 anos que ela aprendeu a nadar. Vamos colocar aqui que ela tem 63 anos, ela aprendeu a nadar com 60 anos. 60 anos, e aprender a nadar não é uma atividade como você começar a caminhar. Nadar realmente algo um pouco mais complicado, porque exige uma coordenação motora, é um desafio, ainda mais no mar. E ele falando, e eu falei, caramba, puxa, que surreal, de incrível isso. Mulher com 60 anos começou. Aí ele falou, detalhe, ele falou assim, a gente mora aqui na praia, sei lá, 40 anos, ela nunca entrou na água, ela nunca entrou no mar. Olha, não era a mulher que ia dar mergulho não, tá? Ela nunca entrou no mar. Gente, você sabe o que é isso na cabeça de uma mulher dessa? Você sabe a sensação de triunfo? Eu fico só imaginando isso. A sensação de triunfo que essa mulher deve vivenciar, deve sentir, a sensação de, caramba, eu sou forte, eu sou fera mesmo, eu sou fera. E ela estava lá no fundo nadando, a gente estava falando, eu estou falando com vocês, eu me arrepio, porque isso é muito incrível. Ela estava lá no fundo nadando, lá no fundo. Eu falei, caramba, mulher. Ele falou assim, ela não entrava na água porque ela tinha medo, ela morria de medo. E a gente morou aqui 40 anos, mora aqui 40 anos, ela nunca colocou o pé na água. De tanto medo que ela tinha, a mulher estava no fundo, nadando.
Então, são essas coisas, esses desafios que você fala assim, eu vou expandir o meu limite. Eu vou expandir, eu vou alargar as minhas tendas, né? Eu vou largar as estacas da minha tenda. Eu vou fazer a minha casa crescer, eu vou expandir. Isso tem que ser respeitado dentro de você. Isso tem que ser guardado dentro de você. Isso tem que ser zelado dentro de você. E é você que vai fazer isso. Não precisa ser do difícil, seja do simples. Mas esse processo, ele traz para você uma sensação de vida correndo dentro das suas veias, uma sensação de confiança em você, uma sensação de que eu posso, eu tenho vida, eu consigo, eu vou em frente. São muitas histórias lindas. São muitas histórias lindas e a gente tem que se inspirar nessas histórias, a gente tem que ir atrás dessas histórias. Eu entrei na faculdade, eu tinha 40 anos, eu já tinha feito faculdade, já tinha feito MBA, já tinha feito outras coisas, já tinha feito seminário, já era pastora, já era diretora de seminário, já dava aula, já fazia um monte de coisa. Eu falei, vou começar a fazer faculdade de psicologia. Aí, na época, eu até falei assim, nossa, para que eu vou fazer psicologia, meu Deus? Eu não vou conseguir trabalhar. Quando eu terminar a faculdade, eu vou estar lá com meus 46 anos. Eu não vou, como é que eu vou começar um novo trabalho, uma nova atividade, um novo emprego, uma nova situação? Não vou começar, não vai ter como. Mas eu falei assim, mas eu vou. Mas durante todos os 6 anos, virava e voltava, vinha isso na minha cabeça. Ai, Sabrina, você tá gastando seu tempo. Você não vai, já está tarde. Já está tarde, você perdeu o time, você perdeu o tempo, você perdeu a hora para fazer isso. Você tinha que ter feito isso quando você era nova, quando você era mais jovem. Agora, como é que vai? São 10 anos para um psicólogo se estabilizar aí. Só que eu já tinha 16 anos que eu atendia como pastora. 16 anos lidando com gente, 16 anos que eu buscava resposta para o comportamento humano, tanto na palavra, na teologia, quanto nos livros que eu lia, porque eu já me interessava, eu já tinha vários livros de psicologia, de psicanálise, de inconsciente, de várias coisas. Então, mas era outra história. Foi 6 anos, e eu falei assim, são 10 anos para você se estabilizar como profissional. E aí eu falava assim, como é que eu vou fazer? Mas eu vou. E foi um grande desafio na minha vida. Foi um grande desafio, porque eu tive que mudar todo o meu processo, tanto na convivência com minha família, na convivência com o esporte, na convivência na igreja. Teve que mudar tudo. Por quê? Porque eu estava ali num processo de crescimento, de me desafiar, de crescer, de acreditar, de expandir, de alargar os meus limites, de expandir a minha vida, a Sabrina. Eu quero que vocês pensem o que hoje você pode fazer para se desafiar. Sabe por que a virada de ano, todo mundo fica lá, eu vou fazer isso, esse ano de 2000 e pouco, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer, e nada, todo mundo fica muito eufórico. Por quê? Porque você começa a se permitir, na virada do ano, a quê? A crescer. Aí você já começa a tomar a primeira injeção de adrenalina na veia. Não, porque esse ano eu vou entrar na faculdade, depois que esse ano eu vou trocar meu carro, porque esse ano eu vou mudar de casa, eu vou sair daquele bairro, vou ir para outro bairro, porque esse ano eu vou começar a fazer uma língua diferente, porque esse ano eu vou entrar numa aula de pintura, porque esse ano eu vou começar a correr, porque esse ano... Aí aquilo te dá uma injeção de ânimo. É como se seu cérebro falasse assim, não, agora... Chegou a minha vez. Aí você chega e fala, Você fala, tá tão bom aqui. Eu sei, gente, é comigo também. É assim que funciona, não é só com você, é comigo. E o que eu quero trazer é esse olhar para isso, para você ver a importância, da mesma forma como você...
cuida da sua alimentação, você procura dar um alimento saudável para o seu físico, esse é um alimento extremamente saudável para a sua saúde psicológica. Você se lançar em algo novo, você se lançar num novo desafio, você se desafiar, você conquistar, você avançar, você ter seus planos, suas metas, seus projetos. Só que o que acontece? Aí eu quero que vocês escrevam aí, né? O que hoje na minha vida está parado? O que hoje na sua vida está completamente parado? Às vezes, eu estava até pensando sobre isso, falei, meu Deus do céu, de vez em quando a gente precisa fazer uma reciclagem no casamento. Às vezes você precisa, sabe, ler um livro sobre relacionamento, porque depois de muito tempo, parece que fica a vida de casado, né, fica aquela mesmice, aquela coisa, vai lá, oi, tudo bem? Não pode, aí o casamento morre. Ah, todo mundo acostumado um com o outro, tá tudo bem, tudo certo. Não pode. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que crescer, alguma coisa tem que melhorar, alguma coisa tem que mudar e avançar. É hora de a gente, às vezes, ler um livro, procurar um curso, buscar algumas alternativas. Para quê? Para sair desse lugar, dessa zona de conforto. O que na sua vida hoje você precisa se desafiar? O que na sua vida hoje você precisa crescer, evoluir, avançar? De repente, é na sua saúde. Preciso cuidar melhor da minha saúde, eu preciso, sabe, ter mais condição física, disposição física, eu preciso disso. Eu preciso dar uma emagrecida, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso, sei lá, cuidar do meu cabelo, eu preciso fazer com que meu cabelo melhore, minha pele melhore. Não sei, gente. Começa a pensar. E aí, como é que tá isso? Aonde está a sua parte cognitiva, né? O que você tem aprendido? Quais são os livros que você tem lido? Uma coisa fácil. Você pode chegar e falar assim, ó, todo mês eu vou ler um livro. Todo mês eu vou ler um livro. Ou então, se for difícil para você, a cada 2 meses eu vou ter lido um livro. E eu vou ter como objetivo, você está se desafiando, você está avançando, você está se expandindo. Isso já é um processo de expansão para que você comece a experimentar. Então, você precisa se permitir, experimentar, aceitar. O medo faz isso, congela. Romper o medo é uma liberdade única, isso. Só que o processo de romper o medo, a gente espera algo grande acontecer na nossa vida para que a gente rompa o medo. Não adianta, a gente tem que aprender a romper em doses homeopáticas. E nós... nesse dia a dia, a gente perde a oportunidade de romper o medo. A gente perde a oportunidade de, em doses homeopáticas, restaurar a confiança em você mesma, restaurar o amor por você mesma, restaurar a vibração pela vida. Sabe? Nessas coisas pequenas que a gente acha assim, não vou fazer, não vou continuar, não. Se deixe de restaurar. O que hoje você pode ir aí se desafiar, se lançar? O que hoje você pode fazer por você nesse sentido? O que hoje você pode se lançar para sair dessa zona de conforto mortal que você está? Porque essa é a verdade. A zona de conforto, ela se torna mortal. 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 Você vai viver nessa vida como um zumbi, sabe? O seu automatismo vai ser tão grande pela vida que você vai acordar, comer, ir para o trabalho, eu ia falar defecar, dormir, acordar, levantar, comer, defecar, ir para o trabalho, cuidar de filho e voltar. Sabe? É esse lugar aí é um círculo enjoado, sem fim, igual aqueles ratinhos. Quero trazer algo para você não se sentir, culpada, né? Falar assim, ai, Sabrina, mas eu não consigo. Parece que eu tô presa nesse lugar que eu estou hoje. Parece que eu tô presa nesse lugar, parece que eu não avanço. Você que se sente presa nesse lugar onde você não consegue sair, você fala, Sabrina, eu entendi o que você falou, eu quero sair desse lugar, eu quero avançar, como vários dos meus pacientes, na verdade, todos os meus pacientes, eles chegam assim,
né? Não somente o pessoal do treinamento, mas o próprio paciente, meu paciente. Ele chega assim, Sabrina, eu não sei como fazer para sair desse lugar onde eu estou. Eu percebo que eu estou parada, eu percebo que eu estou totalmente andando, né, em volta do meu rabo aqui, dando volta aqui, igual um cachorro andando atrás do rabo, que às vezes a gente se sente nesse lugar, e eu não consigo sair disso aqui. Como é que eu faço? Eu quero me lançar, eu quero ir atrás dos meus sonhos, mas eu não sei como lidar com essa situação entre ser mãe e ir atrás dos meus sonhos. E talvez, como eu estava até conversando com uma paciente minha essa semana, ela falando assim, eu estou indo atrás dos meus sonhos, mas o sentimento de culpa me consome. Sentimento de culpa. E ela fala assim, mas eu não consigo nem entender tudo isso. Mas um sentimento de culpa que me consome. Ou então algo que te prende. Você fala assim, eu estou presa. Quantas vezes eu já me vi nessa situação? Estou presa aqui. Eu quero sair, eu quero avançar, mas eu me sinto presa. E não é todo mundo que entende isso. Talvez se você falar até para outras pessoas falam assim, é falta de vergonha na cara. Nossa, gente, tem umas coisas que me tiram do sério. Tem umas coisas que me tiram do sério. Tive que até parar. Nossa, não tem nada. Eu que trabalho com o inconsciente, meu trabalho é trabalhar com o seu inconsciente. E lá está 95% da sua força. Está lá no seu inconsciente. Imagina se seu inconsciente está indo para a esquerda e sua parte consciente, aonde você decide os seus desejos, a sua parte racional, seu inconsciente está tentando ir para a esquerda e seu consciente está tentando ir para a direita, só que com 5% da força. 5% da força tentando ir para um lado e 95% da força tentando ir para o outro lado. E aí, o que acontece? Aí chega o outro e fala assim, é falta de vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Você não deixa isso porque você não quer. Você não larga isso porque você não quer. Você não emagrece porque você não quer, porque é falta de vergonha na sua cara. É falta de vergonha na sua cara você não avançar no seu trabalho, não ganhar dinheiro. É falta de vergonha na sua cara, é preguiça. Eu sei o que é isso. E eu acho que eu saio muito das estribeiras, assim, né? Quando eu ouço isso, porque eu tinha muito problema em relação a tudo isso. Então, eu sei que não é falta de vergonha na cara. Eu sei que quando tá lá o problema no seu inconsciente, sabe? Você amarra, você fica amarrada. Então, eu peguei, o que acontece? Não era falta de vergonha na cara. Não era falta de vergonha na cara. Era o quê? Eram várias coisas que estavam acontecendo comigo. E daquilo ali resultou em vários conceitos sobre mim mesma. Conceitos sobre mim mesma, falando o quê? Você é incapaz, você não pode, você não consegue, você é burra, você é lerda, você é preguiçosa, você não quer nada com nada. Sabe o que vai acontecer com você, Sabrina? Você nunca vai dar em nada, nada que você faz presta. Foi tudo isso que eu ouvi. Por causa de quê? De um problema que não souberam lidar com a situação, até porque não se sabia na época, e aquilo ali foi ocasionando todo esse processo em mim. Então, eu sei o que é você estar agarrada num lugar, querendo avançar, tudo na sua vida quer que você avance, e você não consegue avançar. Você não consegue dar o passo para frente, porque tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente você querer, porque, pelo amor de Deus, gente, para pensar. Você acha que uma pessoa que está lá 10, 20 quilos mais gorda, você acha que ela quer estar naquilo? Você acha que tudo aquilo que aquela pessoa mais quer na vida é emagrecer, ter uma vida normal, que uma pessoa que está aí 20, 30 quilos mais gorda, ela não tem uma vida normal, ela sofre. Ela carrega 30 quilos de saco nas costas todo dia. Não é uma questão de querer, gente, é algo muito mais profundo que está envolvido nisso. E isso acontece também muitas vezes na nossa vida financeira, nos nossos projetos, nos nossos sonhos.
uma das áreas que mais foi atacada em mim foi a minha autoeficácia. Foi a partir daí o que é autoeficácia? É a confiança que eu tenho em mim mesma para poder aprender, para fazer coisas novas. Não tinha. Então, o que aconteceu? Você para. E não é uma questão de querer, tem algo muito mais forte em você. Então, não é uma coisa, você não avançar, você não crescer, você não evoluir muitas vezes, não é falta de vergonha na cara. É muita coisa envolvida que está aí te prendendo. E aí, como eu falei, quem trabalha com o inconsciente sabe a força que o inconsciente tem na pessoa para paralisar você. É dali que vem as autossabotagens. E você, não tem a menor ideia, você não tem a menor ideia. É o que eu estou falando, na maioria dos meus pacientes, eles chegam assim, Sabrina, eu estou agarrada. E aí, o que acontece? Quando você agarra num lugar, tudo na sua vida começa a embolar. Tudo na sua vida começa a embolar. Imagina, né, uma linha onde passa uma eletricidade. De repente, ali é interrompido, para-se, dá um nó. Acabou. Aquilo ali vai juntando, vai dando um embolo até dar explosão. Até dar explosão. Então, esse processo tem que ser o quê? Liberado. E quando a gente trabalha com o inconsciente, do inconsciente, da parte mais profunda para fora que a gente trabalha, que no caso eu trabalho. E, inclusive, eu trabalho com isso dos meus treinamentos também. Trabalho com o seu inconsciente, aonde está lá a raiz do problema, e aquilo ali, a partir do momento que é desatado aquele nó, aquilo emerge, libera todo o resto. Agora, quando a gente não tem esse lugar de trabalhar com o inconsciente, que é uma ferramenta hoje da psicologia que eu trabalho, e dentro disso eu criei o meu próprio método, você vai fazendo o quê? Você vai amenizando, você vai de cima para baixo. Então, de cima para baixo é o quê? É isso que eu falei, entender, consciência, aí é de cima para baixo, tá? O problema, a causa está aqui. Problema, Sabrina está lá com várias coisas na minha identidade, vários registros de criança, falando o quê? Falando que Sabrina é incompetente. Aí tá, o meu registro aqui, a minha referência é essa aqui. Aí a Sabrina começa o quê? A não fazer as coisas, não se lançar, começa a não acreditar em mim para poder aprender coisas novas. Então, vai embolando, minha vida vai embolando, como embolou. Aí, o que acontece? Eu tive que começar a fazer alguns processos para começar o quê? A aprender a ter confiança em mim mesma, sem mexer no inconsciente. Aí você vai e faz o quê? Você se lança em algo novo, coisas pequenas que daqui a pouco você vai crescendo, vai evoluindo, vai tendo confiança, vai se lançando em coisas maiores. A Meise se lançou em algo tão grande, né? 12 quilos, começou a fazer o treinamento, emagreceu 12 quilos, andar de bicicleta, não andava de bicicleta. E para quem anda de bicicleta parece uma coisa simples, mas para quem tá com o trauma lá no inconsciente de criança, andar de bicicleta é algo extremamente difícil, penoso. Então você vai o quê? Mas existe um jeito, vai se lançando em coisas novas, aprende aonde minha vida está parada, aonde minha vida está estacionada, aonde eu posso começar a aprender a me desafiar. Agora eu estou entendendo que me desafiar é algo extremamente importante. Agora eu estou entendendo que eu preciso fazer isso, que não é só ficar sentada aqui com a mão na barriga assistindo Netflix. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu quiser ter qualidade de vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, vamos lá, Sabrina. Vamos lá, vou me desafiar. O que eu vou? Eu não corro, eu não ando. Então, vamos lá, é o que eu falo com vocês. Vamos lá dar uma volta no calçadão. Não quer dar uma volta no calçadão? Dá uma volta no quarteirão. Dá uma volta no quarteirão. Se você não dava uma volta no quarteirão, dá uma volta no quarteirão agora, você já teve um avanço. Você avançou, você foi para frente. Tá indo. Você fala para você mesmo, caramba, puxa, hoje eu consegui. Eu não conseguia. Então, é de cima para baixo. O processo de pegar confiança vai acontecendo. Mas você também pode acontecer pelo processo que do seu núcleo, das suas referências que foram colocadas lá quando você era criança,
para fora. Solta lá, que aí é o que eu falo, né? A gente destrava lá para quê? Para destravar todo o resto. E aí é como se fosse, quando você destrava no inconsciente, é como se você pegasse e desse um peteleco lá num dominó que você fez toda uma linha aí de pecinha em pé, uma na frente da outra, e você vai desencadeando tudo. É um processo que vai igual uma pedrinha que você joga na água e ela faz num lago, e ela faz todas aquelas ondinhas que vão fazendo um processo de avanço. É o que acontece quando você trabalha com o inconsciente da pessoa. Você destrava, você chega no núcleo. Então, todos os dois processos acontecem, o avanço acontece, te ajuda a avançar, te ajuda a crescer, te ajuda a evoluir, te ajuda a ir para frente. E é isso que você precisa, independente se foi um grande avanço, independente se foi um avanço mínimo, como andar em volta do seu quarteirão. Não importa, você precisa fazer hoje o que você não conseguia fazer ontem. Todos os dias precisa acontecer coisas novas na sua vida nesse sentido. Olha, que bacana, ontem eu lia uma página do livro, hoje eu consigo ler 2. Poxa, ano passado eu não li nenhum livro. Esse ano, no primeiro mês, eu já me determinei, eu consegui ler um livro. Ano passado eu não li nenhum livro. Pô, esse mês eu consegui ler uma página, que bom! Parabéns, você leu uma página. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Só que as pessoas, elas não aprendem a quê? A se alegrar com as pequenas conquistas. Olha, tantas coisas que eu falei com vocês já aqui. Alegrar com as pequenas conquistas. Nós temos que nos alegrar com essas pequenas conquistas. Elas são fundamentais para o nosso processo de vitória. As pequenas conquistas são fundamentais para o seu processo de avanço e de vitória. E de conquista. Vibrar mesmo, vibrar. Caramba, hoje eu consegui levantar da cama. Que bacana. Ótimo. Que legal. Ontem eu estava comendo 3 colheres de arroz, hoje eu consegui comer 2. Que bacana. Que legal, que tudo. É assim, gente. Avançou, olhar isso como um avanço, olhar isso como um processo de crescimento. Então, você tem que entender tudo isso para quê? Para colocar esse mecanismo em andamento, em funcionamento. O que hoje eu posso fazer que eu não fiz ontem? O que eu fiz ontem? Tomei banho quente. Toma banho frio hoje. Faz uma coisa diferente. Se desafia. Outro dia eu estava me desafiando a tomar banho frio. Eu detesto, gente, tomar banho frio. Detesto, adoro tomar banho quente. Adoro. Mas eu sei, eu queria me desafiar. Você vai tomar banho frio, sim. Aconteceu uma situação e eu falei assim, se você não fizer isso, Sabrina, porque quem faz treinamento comigo, quem me acompanha sabe, você tem que conversar com você. Você tem que conversar com você. Se você não fizer isso, você vai ver, você vai tomar banho frio. E eu fui lá e falei, agora você vai lá, você vai tomar banho frio. E eu falei, nossa, não, é um desafio, estava acontecendo um desafio comigo mesma. Você tem que colocar esse processo em funcionamento, você tem que avançar assim. Você precisa avançar assim, que bom, Manu. Você tem que se desafiar, é você que tem que fazer isso. E isso é vida. Isso é vida, porque isso faz parte do seu código genético. Se desafiar, você tem necessidade disso. Você tem necessidade disso. Então, você aí, pensando em tudo isso que eu falei, o que você pode fazer hoje que você não fez ontem? Qual área na sua vida hoje que você está aí numa zona de conforto mortal, que você precisa sair? Que você precisa avançar, é saúde, é relacionamento, é profissional, é o quê? É o seu relacionamento com você mesma, sua autoestima está péssima, e você está aí acomodada com esse relacionamento que você tem com você mesmo, que é uma porcaria, que você só se autodeprecia, que você só não gosta de você. Como é que está a sua vida financeira? Sua vida financeira está de mal a pior. Então, como que está isso? Como que eu vou avançar com isso? Como eu vou crescer com isso? E é assim que funciona a nossa caminhada. É assim que a gente avança, é assim que a gente se torna mais forte.
É assim que a gente consegue, muitas vezes, sair do buraco que a gente está, começando a desafiar, se desafiar com pequenas coisas. E aí fazer o quê? Se alegrar com isso. Se alegrar com isso. Então, se você está aqui ainda e comece aí o que você pode fazer hoje que você não fez ontem? Se alegre com as pequenas conquistas. Se você conseguiu fazer hoje uma pequena coisa que você não fazia ontem, já é uma vitória, porque nesse processo você vai fazendo o quê? Você vai pegando confiança em você mesma. Confiança, domínio e avançar sempre, porque avançar faz parte do seu código genético, tá bom? Pessoal, beijo grande, fica com Deus. Tchau, gente!